Bom dia, gente. Hoje é dia 4/11, né? E a gente está aí com a turma 61646. A gente vai falar um pouquinho sobre mais outra ferramenta aí de qualidade e também falar um pouco de uma evolução aí que está acontecendo e que a gente precisa ficar bem atento, que é sobre o nosso emocional, né, gente? A gente precisa ter um autocontrole aí sobre as nossas emoções, é o relacionamento, né? E a gente tem que entender que até mesmo, né, ele pode ser levado à nossa residência, nossa casa, e isso se estender também ao nosso trabalho, tá ok? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses dois temas. É o 5W1H, que é uma das ferramentas, né, que a gente vai estar falando aqui, e também a gente vai falar também sobre a inteligência emocional no trabalho, ok? A gente vai pegar os 4 tópicos mais importantes, né, que a gente julga necessário, e a gente vai falar um pouquinho de tudo isso, tá ok? Vamos só aguardar agora os outros alunos estarem entrando para a gente dar um prosseguimento da nossa aula. Ok. Bom dia a todos. Bom dia, Cleves. Bom dia. Lacerda está falando aí, mas o áudio dele está desligado. Pronto. Vamos lá. Tá faltando ainda um aluno entrar, né? Aí, enquanto isso, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, viu? Obrigado, viu? É só uma coisa. O Galo ganhou de novo. Pois é, né? Esse é o ano, né? Esse é o ano dele, né? É bom. É o melhor que tá tendo. É. É não, Gil? Ô, Divanildo, não é o melhor esse Galo? Acho que isso não seria necessário, viu, Cleves? Não? Ô, É bem Wellington. desnecessário, né, Wellington? Necessariamente, esse assunto não deveria ser comentado hoje. Aproveitar que ainda não começou a aula. Porque o Givanildo aqui time aí. O Givanildo aqui time. O Givanildo, Givanildo. Eu é Cruzeiro. Cruzeiro. Tá Era, certo. né? Porque acabou, né? Não, acabou ainda não. Está na fase ruim, rapaz. Acabou não, fase ruim. Tá certo. O Wellington também era Cruzeiro. Agora eles vão torcer para Era uma Democrata de honra. Sete Lagoas. Ai, ai. É um time chamado Democrata Jacaré. É o Nem time que eles vão dói, torcer né, agora. Cleves? Oi? Nem dói. Nem dói. Vai sim. Não, porque Democrata Jacaré é um time igual os seus. Bom,
Então vamos lá, gente, iniciar nossa aula, né? De Vamos lá. hoje. Um bom dia Bom, para todos, sejam bem-vindos. bom, Né? bom E dia. olhando aqui a programação, né? A gente, após essa aula, a gente aparece, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui. Pra gente poder... A gente vai ter aula no dia 9/11, que é a nossa última aula, ok? Então, até lá a gente vai ter uns diazinhos aí, né? Para estar tirando todas as É dúvidas. isso. E E essa é perguntas... 9 horas da manhã também, né? É, exatamente. Aí vocês fiquem à vontade, tá? Fiquem bem à vontade. Quem quiser perguntar, tirar dúvida, esses são os momentos. Tá certo? Eu vou aqui deixar os slides aqui no ponto para poder compartilhar aí com vocês. Pronto. Todos estão aí já observando, né, nossos slides, ok? Som e imagem tudo certinho, né, gente? Tudo certo. Então, vamos lá. Vamos iniciar, então. Como eu falei, hoje a gente vai falar um pouquinho do 5W1H, que faz parte de um dos planos também de ação, né, para estar se aplicando, né, para dar uma melhoria na qualidade. E ele também é né, um sistema que ele é bem simples também, né? Ele não é tão difícil de se trabalhar, ok? E a gente vai ver também, no decorrer da aula, alguns exemplos sobre essa ferramenta. Aqui, a gente já se enxerga na primeira instância, né, que a gente tem 6, né, parâmetros para estar analisando o 5W1H. Um deles, né, que é o primeiro, é o what, ele fala o que fazer, descrever a ação que será realizada. Né? Então, a gente tem que pensar, né, no que fazer e como essa ação vai ser possível ser feita. O 2 é o where, que ele fala sobre o local onde a ação será realizada. Né? O terceiro é o when, que é o prazo em que a ação tem que ser realizada. O quarto é o who, onde a pessoa ou a equipe responsável por implementar a ação, né, a gente vai definir. O quinto é o how, que é como a ação será executada, ok? E o sexto é o why, que é o motivo para a realização da ação. Além desses, a gente vai implementar alguns outros, né? Que tem o how much, que é quanto custa, ok? Então, também ele pode ser implantado no caso de uma necessidade de algum gasto, né? De uso de uma finança para estar implementando, né, essa ferramenta. Aqui, a gente vê o que é exemplos e como aplicar na empresa, né? O desenvolvimento de projetos, estratégias e planos de ação de uma empresa conta com diversos métodos e ferramentas que, além de úteis, são fundamentais para o entendimento. Como uma dessas ferramentas está o 5W1H, que é um conjunto de vários questionamentos importantes durante o planejamento de um projeto. Pode ser um projeto de sonho, de estratégia, entre outras coisas desse tipo. Nessa aula, falaremos o que é 5W1H, como esse conceito é aplicado nas empresas e para que ele serve e quais são as suas principais aplicações. Também ensinaremos a seguir como aplicar o método 5W1H em sua empresa através de alguns. Confira tudo isso a seguir e muito mais, né, gente? Vamos embora. O que é 5W1H e para que serve? O método 5W1H, ele é um tipo de ferramenta muito útil para quem quer traçar um planejamento mais exato sobre um determinado objetivo. No caso das empresas, essas ferramentas utilizadas por gestores que desejam ter o planejamento mais exato para que a execução das ações relacionadas a um objeto de uma forma bem simples. O método servirá como base para que o gestor possa guiar seu objetivo pelas melhores opções de aplicação.
A organização do projeto é outro ponto fundamental para o método 5W1H, que consegue colocar cada item em seu devido lugar, considerando as diferentes categorias. Nesse caso, a organização é um dos benefícios mais importantes desse método, considerando que, sem essa função, o planejamento se torna algo muito difícil e complicado. Quer dizer, é isso para tudo na vida, né, gente? Tudo tem que saber uma organização. Se não tiver organização, não adianta. Com o método, é possível determinar o plano de ação considerando apenas os passos que os gestores devem dar para alcançar tal objetivo. Quer dizer, ele vai nos ensinar, né, cada passo e para a solução e resolução daquele problema que a gente vem a ter aí no dia a dia, né? Ainda, né, no conceito, né, para que serve o 5W1H, trata-se de um método baseado em diretrizes, onde cada uma dessas diretrizes ela aponta para um resultado diferente. O método é constituído por diversos questionamentos importantes relacionados ao objeto traçado. Na maioria dos casos, esses questionamentos são feitos por meio de documentos, como planilhas ou tabelas, onde é possível colocar as questões e as respostas mais adequadas a cada categoria. Sendo assim, podemos, por fim, concluir que o método 5W1H ele funciona como uma guia na resolução de novos projetos e ações que serão realizadas pela empresa. Por isso, o método ele é bastante útil no planejamento de qualquer projeto ou objeto que a empresa tenha como meta. Além disso, o método está associado a outras aplicações como o 5WH, o 5W e você pode usar, né, com a terminologia 1H ou 2H, ou ainda ao 5W2H. No geral, todas essas aplicações são muito parecidas e têm como objetivo auxiliar no planejamento, né, dos nossos objetivos. Então, elas praticamente se encaixam, né? O conceito, né, de 5W1H, ele fala o seguinte: embora o nome pareça um pouco estranho ou complicado, a aplicação é bem simples. O termo deriva de várias palavras em inglês que são interpretadas como os questionamentos realizados ao objetivo planejado. Nesse caso, temos 5 palavras em inglês que se iniciam com a letra W e apenas uma palavra em inglês que se inicia com a letra H. Veja a seguir o que significa cada palavra de acordo com as aplicações. What, ele é definido como o que será feito. Então, a gente vai lá na planilha, coloca lá o que será feito. A gente já tem o problema, a gente já sabe qual é o problema. A gente está aqui, o que é uma ferramenta para ação, para resolver, ok? Why, ele é definido como por que será feito, né? O que será feito, por que ele tem que ser feito, ok? Where é definido como onde será feito. When, definido como quando será feito. Bo, definido como por quem será feito. E how, quer dizer, definido como será feito. Ok? E o próximo que a gente também pode aplicar caso obtenha algum custo é o how much, né? Que é o custo do projeto em si. Alguma pergunta, gente? Tá todo mundo tranquilo? Não. Tranquilo. Vamos para o próximo. Ok, até aí está claro. Beleza. No caso do método 5W2H, que é aquele que eu acabei de falar, né, gente? Ele é incluído ainda o questionamento how much, que é quanto irá custar. É aquilo, quando se constata que vai ser gasto um valor. Mas, considerando todas essas definições, temos que o método 5W1H ele é formado por 6 questionamentos diferentes, que têm como objetivo identificar os caminhos e as aplicações que os gestores terão que trilhar para chegar ao objetivo. E ele é bem simples, gente, ele é bem simples. Vocês vão ver em alguns exemplos que vai citar agora, né, posteriormente, e vocês vão ver que ele é muito mais simples e ele traz objetivos, ele traz ações que são muitas vezes importantes. E muitas das vezes a gente deixa passar batida, como um planejamento de uma viagem, né? Entendeu?
Quer dizer, você está planejando viajar, aí você tem que fazer o quê? Toda a expectativa de tudo que vai acontecer dentro da viagem. Aí você vai ter que verificar o tipo de roupa que você vai usar, dependendo do clima, né, que é a cidade que você vai visitar. Se você vai de carro, se você vai de avião, né? Quantos dias você vai passar nesse local? Então, tudo isso tem que haver o planejamento. Então, a gente tem que planejar tudo para o quê? Para que as coisas andem. O 5W nada mais é do que isso, ele soluciona um problema à vista, que já aconteceu. Aí você vai botar um plano de ação, mas o quê? De uma forma mais simples, de uma forma mais coerente. Ok? Vocês vão ver que é muito legal o 5W2H. Só tem um nominho meio estranho, né? Mas ele é muito legal. Como aplicar o 5W1H na sua empresa? Vamos lá. Vamos entender como a gente pode aplicar. Para ter o máximo dessa ferramenta em sua empresa, é necessário que a equipe de trabalho ela passe por um treinamento adequado. Isso porque a ferramenta sozinha ela não faz nenhum milagre na organização de informações e na criação de planos de ação. Já no caso de uma equipe bem estruturada, esse conceito ele é aplicado de forma mais abrangente e objetiva. Ainda assim, a utilização do método não é muito difícil, é o que eu acabei de falar, ele é bem simples. Para utilizar o 5W1H na sua empresa, você precisa realizar os questionamentos de acordo com os objetivos determinados para a empresa. Vamos explicar a seguir como aplicar o 5W1H por meio de um exemplo prático, ok, gente? Como elaborar um Ok, plano? Lacerda. Oi? Quer falar alguma Ok. coisa? Vamos lá. Não, continua, tá ok. Beleza. Como elaborar um plano de ação utilizando o 5W1H? Para que você entenda como funciona na prática esse questionamento por meio do 5W1H, vamos supor que uma empresa, né, tenha como objetivo o aumento do catálogo de produtos vendidos. Vamos supor que a Stellantis, né, ela está aí e vai surgir 3 carros novos, né, 3 lançamentos. Vamos analisar por esse ponto, ok? Nesse caso, a empresa ela pretende ampliar o quê? O catálogo dos próximos 6 meses, ela tem um tempo, né? Ela estipulou um tempo para que esses produtos possam estar sendo divulgados e lançados no mercado, onde incluirá até 3 opções de produtos diferentes, com processos de fabricação também diferentes. Confira a seguir a resolução por meio do método. Neste exemplo, temos todas as questões que envolvem o método 5W1H respondidas de acordo com o objetivo de ampliar o catálogo de produtos da empresa. Considerando as perguntas do método, qualquer objeto pode ter seu planejamento traçado por meio do 5W1H, ok? É como se, por exemplo, fosse o nosso sonho de consumo, né? Um carro movido a água, né? Por exemplo. Qual o custo que a gente queria ter, né, gente? Já existe o carro elétrico, né? A gente já sabe que já existe o carro elétrico. Então, a gente se safar de vez, né, dessa agonia aí da gasolina, né? Porque todo dia você chega no posto e está um preço diferente, né? Então, eu não sei como é que está aí em Minas, né? Mas aqui em Pernambuco o negócio está complicado, né? Aqueles cálculos de projeto que você fez, né, de gastos de um mês, né, você praticamente se perdeu ao longo do tempo, né? Então, todo mês o teu orçamento vai ficando ele vai ficando mais curto, né? Porque quem precisa de um automóvel e gasta com gasolina está terrível. Então, isso a gente tem que se pensar muito, né? Aí, vamos supor que a gente teve essa evolução, né? De propor, né, para o mercado um veículo que não consumisse, né, a nossa querida e amiga gasolina, né? Vamos lá. Esse aqui é o primeiro ponto de ação, onde ele fala o quê? O AT, ele fala que é o quê? Que é incluir 3 opções de produtos no catálogo da empresa. Então, ele já está determinando, né? A gente vai ter que incluir. O White, ele fala o quê? Que é promover diversidade no catálogo e conquistar mais clientes. Quer dizer, ele já está vendo com isso que ele vai incluir 3 produtos novos, isso vai promover a diversidade e vai conquistar mais clientes. O Ed, ele quer dizer o quê? Mudança que acontecerá principalmente na fábrica da empresa, né? Porque vai existir linhas de produções, né, diferentes.
ok? Para cada tipo, né, de lançamento. O Wayne, ele diz que para a conclusão, né, desse projeto, ele vai levar aí no mínimo 6 meses para concluir. Então, não vai ser uma coisa assim rápida, né, mas tem que ser pensada para que no momento de realmente lançar, né, o veículo ao público, né, ele está prontinho, né, em ponto de bala. Ele fala que a equipe de processos, gestão financeira, marketing, entre outros profissionais envolvidos. Quer dizer, ele coloca aí toda, né, a equipe aí pensante, né, do negócio para que possa desenvolver. E ROW, que quer dizer com a ampliação do processo de fabricação e estratégias de marketing para a promoção dos novos produtos. Quer dizer, a gente precisa realmente ampliar, né, a nossa linha de produção, como falei, e a partir do momento, né, usar estratégias de marketing para que a gente possa promover o nosso produto. Quer dizer, tudo isso a gente conseguiu através do 5WH, ok? Aqui ao lado a gente tem as perguntas e do nosso lado esquerdo a gente tem as perguntas e do direito a gente tem as nossas respostas. Então, isso é o que basicamente é um plano de ação 5WH em relação a tudo aquilo que se foi falado anteriormente no slide anterior, tá certo, gente? Então, eles chegaram a essa conclusão. Eles definiram como meta tudo isso. Aqui, a gente vai fazer, né, também um plano de ação, né, sobre um outro tipo de problema. Né, como elaborar um plano de ação utilizando o 5WH. Isso se aplica, inclusive, à aplicação simples, como um planejamento de viagem, né, como eu falei anteriormente. A aquisição de um bem de consumo, entre outras coisas desse tipo. Por exemplo, se aplicarmos o método para a compra de um veículo, podemos ver que o resultado é tão bom quanto o mostrado em nosso exemplo. Nesse caso, teremos as seguintes questões de acordo com o objetivo. Qual é o objetivo aqui, gente? O que é que a gente está querendo fazer aqui? Logo no início do slide, a gente está respondendo, né? Como fazer, não é isso? Veículo, né? Fazer um planejamento de viagem, não é isso? Isso. Isso, então vamos lá, né? Vamos lá montar junto, né, esse plano de ação, nós todos aqui. Aí ele fala o quê? O que é, primeiro? Compra de veículo. Compra do veículo. Aí ele faz outra pergunta. Por quê? Mais independência, conforto, qualidade de vida, ok? Aí ele está lá com o L. Ele fala que local onde será o quê? Comprar do veículo. Aí ele cita aqui exemplos, né? Concessionária de carro zero, concessionária de carro usado, site de venda de veículos, quer dizer, qualquer um desses lugares você vai conseguir adquirir o veículo. Digitou? O Wayne, ele fala o seguinte: prazo determinado para que o objeto seja alcançado. Exemplo, daqui 6 meses, no próximo ano, ainda este ano. Quer dizer, ele vai definir um prazo. Quando é que vai ser a minha viagem? Ok? Então, com isso, ele vai conseguir se programar para que as coisas vá se encaixando, né, e dê tudo certo. Ou pessoas envolvidas com esse objetivo. Né? Quem vai ser as pessoas envolvidas com esse objetivo? E, por último, o RAW, economizando, vendendo o carro antigo, financiando, pagando à vista, entre outras opções. Quer dizer, ele montou toda uma estrutura, né, para que esse plano dele de ação, no planejamento da sua viagem, né, aconteça tudo ok. E ele definiu a compra de um veículo, por quê? Porque ele acredita que vai economizar, porque ele vai vender o carro antigo, mais velho, ele vai ter um meio, né, de locomoção aonde ele vai ficar à disposição dele, né, 24 horas, como ele falou ali, mais independência, conforto, né, enfim. Então, tudo isso ele conseguiu chegar nessa conclusão através do plano 5WH, ok, gente? Então, a gente conseguiu explanar algumas determinadas situações, né, sobre esse plano de ação, e com isso a gente consegue realmente, né, entender que ele é bem simples. Vocês notaram que ele não é nada um bicho aí de 7 cabeças, né? O WH, ele é bem mais simples do que a gente poderia imaginar, tá certo? Vamos dar sequência. Agora a gente vai falar um pouquinho, né, daquele outro assunto que eu acabei de abordar,
sobre inteligência emocional no trabalho, né? Geralmente, a gente tem que entender que quando a gente sai para trabalhar, vai estar no ambiente de trabalho, a gente precisa ter, né, esse bom senso de entender o quê? De entender que a gente, né, está ali prestando um serviço, né? A gente não está indo para um restaurante, a gente não está indo para um parque de diversão, a gente não está indo fazer um lazer próprio, né? A gente está indo a trabalho. Então, ali a gente vai realmente encontrar pessoas, né, que são diferentes da gente, com outros estilos, né, com outros pensamentos, né? Então, tudo isso a gente tem que ter realmente um autocontrole. É justamente que a gente vem trazer, né, um pouquinho aí da inteligência emocional no trabalho, para que vocês percebam, né, como tudo isso pode ser feito de uma maneira mais tranquila, mais amena, né, e que a gente possa ter um bom convívio em trabalho. Ok, gente? Ok. E Aqui a gente vê, né, que a inteligência emocional no trabalho, saiba como desenvolvê-la. A gente vai aqui dar algumas explicações para saber como desenvolver tudo isso. A inteligência emocional no trabalho, ela se torna cada vez mais essencial, especialmente em períodos de grandes transformações como este que estamos vivendo. Ela é a ferramenta necessária para enfrentar as dificuldades do trabalho e continuar alcançando os melhores resultados. Hoje, ter um QI alto, um diploma de uma universidade de prestígio ou até mesmo numa área de especialização diferenciada não são mais suficientes para garantir o sucesso profissional. É necessário termos uma sólida base de conhecimento, claro, mas também uma gestão eficaz das emoções, individualmente e em uma dinâmica de equipe, para garantir que os colaboradores do século XXI sejam bem-sucedidos. A gente vê que mesmo usando técnicas aí infalíveis, né, ou técnicas maravilhosas, aplicando o 5S, o PDCA, né, toda a estrutura de ferramentas, se você não tem uma solidez em relação, né, aos seus colegas, né, de equipe de trabalho, né, que se você possa desenvolver realmente tudo isso, então fica difícil, porque você precisa, em primeiro lugar, o quê? Engajamento, ok? Então, o engajamento, gente, é algo que é primordial. E como você consegue isso? Tendo, né, realmente uma convivência, né, de ponta com esse pessoal. Você tem que trazer a equipe para estar junto de você, né? Essa equipe ela tem que te reconhecer como líder, né, e fazer com que as coisas fluam naturalmente. Só assim você vai entender que você é um grande gestor, que você é uma grande pessoa que está realmente ali, né, envolvida em fazer o melhor, porque você tem uma equipe agarrida a você, né? Ela está ali junto de você, entendeu? E ela vai até te defender também em vários momentos, né? Porque ela vai realmente, como o pessoal muito fala por aí, né, vestir a camisa, né? Então, isso é importantíssimo, tá certo? E não tem nada melhor do que você enganjar, né, uma equipe de trabalho. Tem exemplos que eles são, muitas vezes, e a gente é desafiador, né? E você tem que procurar realmente tentar fazer o melhor para a tua equipe. Vou dar um exemplo aqui bem simples de uma coisa que aconteceu comigo. Eu gosto sempre de trazer relatos no meu trabalho para que vocês entendam como é que funciona, né? Como a gente deve agir. A gente tinha um grande problema, era uma rede de atacadista, né, como o Açaí, como o Novo Atacarejo, grandes atacadistas aí, né, como, deixa eu ver aqui, o Extra também, né, uma grande rede. Então, eu não sei quais as redes que tem aí em Minas, mas são redes assim, né, redes grandes, né, de atacado. O Atacadão, por exemplo, também, que já tem em vários locais. E estava acontecendo um problema muito sério lá na nossa empresa. O índice, né, de roubo de desodorantes estava enorme, principalmente aqueles desodorantes mais caros, como Dove, né, como Rexona, aqueles que custavam acima de R$10. E o que ocorreu? Aí o pessoal
né, que fazia parte, né, da equipe de prevenção, aí veio sugerir que todos os desodorantes que ficavam na gôndola, eles tinham que ficar sem a tampa e sem aquela parte do spray que você aperta. Porque ele disse, se não tiver aquilo ali, fica mais difícil o cara querer levar, né? Só que ele esqueceu de um detalhe. Ele não deixou nenhuma equipe preparada para fazer essa ação. E ele queria que os repositores fizessem isso. Só que naquela linha, a gente só tinha repositores mulheres. E não era fácil tirar aquela tampa, gente, sabe? Aquela tampinha primeira, tudo bem, mas aquela outra do spray era muito dura. Então, elas começaram a machucar as mãos. E aquilo foi perdendo muito tempo na hora da reposição na gôndola. Aí eu cheguei, né, para o chefe de prevenção e falei, ó, é impossível, infelizmente, a gente não tem como elas fazerem esse trabalho. Você pode até designar outras pessoas de outros setores, né, que possam estar nos auxiliando, mas, infelizmente, não tem como. E as mãos delas, gente, realmente você ficava calejada, né, e vermelha, né, parecia até calo de sangue mesmo. Então, era um trabalho que estava sendo exaustivo demais, né? Estava deixando elas com super estresse. E quando eu falei que elas não iriam fazer mais nessa tarefa, que alguém deveria estar fazendo, estar entregando já da maneira que eles iriam, aí houve ali um desentendimento, né, entre, né, o chefe do setor com o chefe de prevenção. Então, muitas vezes a gente tem que colocar mesmo, né, a nossa ação para que as coisas se desenvolvam, certo? E com isso, a gente conseguiu com que as meninas não precisassem estar mais tirando aquela parte ali do desodorante que dava muito trabalho, certo? E isso também não foi nem motivo, né, de uma baixa considerável, né, de roubos ali do produto, tá, ok? Então, não foi aquela coisa extraordinária, opa, teve uma ação boa, mas teve um bom resultado. Não teve, ok, gente? Entenderam aí a historiazinha? Entendido. Então, a gente muitas vezes tem que meter bronca mesmo, tem que ir para cima e defender, né, na nossa equipe, né, aquele que está prejudicando, né, e tentar arrumar outras soluções. Uma das coisas que me chamou muita atenção também é que o supermercado poderia deixar uma câmera exclusiva no corredor, né, para que ele estivesse filmando e que a gente tinha pessoas que ficavam em uma sala reservada e ela ficava olhando todas as câmeras da loja. E como ali era um setor crítico, né, era mais viável que esse setor estivesse mais próximo ao caixa, né? Então fica difícil, né? E uma organização que realmente fosse dar um pouquinho mais de trabalho, né? Os cidadãos aí que, né, que pegam aí sem ordem, né, gente? Não vamos nem dizer a palavra correta. Então são situações que a gente precisa realmente trilhar e fazer diferente, ok? Algum de vocês tem algum exemplo para citar sobre alguma dificuldade que vocês passaram e qual foi a solução que vocês tiveram? Se vocês quiserem comentar algo, fique à vontade. Se não, a gente dá prosseguimento aqui à aula, né? No momento eu não recordo, não, Rafa. Então, são coisas, né, que a gente tem que pensar bem, né, porque a mão de obra que a gente tem, aquela que está no nosso dia a dia, ela tem que estar ali junto, né, tem que estar todo mundo, né, presente para solucionar as coisas. E eu até vou citar algo que foi bem interessante. Elas viam, né, no Lacerda uma pessoa que tinha assim total confiança, né? Era um chefe que ele trabalhava tentando trazer realmente, né, um ambiente saudável de trabalho. E teve uma época que a gente precisava muito, né, da ação delas no que se diz respeito a uma auditoria que a gente fazia trimestral. E a gente precisava realmente que os dados dessa auditoria ele fosse, né, o mais coerente possível, porque isso implicava até no nosso PL, né, que é a participação nos lucros. E eu vi o engajamento dessas meninas que vocês não têm ideia. Elas, como os outros, né, funcionários, foram para cima e a gente conseguiu atingir a nossa meta.
Quer dizer, não é só o líder que consegue, mas é a equipe que consegue. E hoje as empresas, elas estão buscando justamente, gente, é um líder que ele tenha esse contexto, né? Às vezes o cara, ele é PhD nisso, ele é muito inteligente nisso, tem curso disso, 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 mas se ele não souber aplicar e trazer o material humano, né, realmente, né, de uma forma, né, que essa equipe ela possa estar enganjada, né, acreditando no processo, tendo um chefe ali com todas as características de um chefe que realmente entende o funcionário, que ele é um cara que ele é exemplo, né, que muitas pessoas querem segui-lo, né, na verdade. Então, esse sim vai ter sucesso e é o que as empresas querem hoje, além de conhecimento. Ok, gente? Ok. Eu tive uma experiência na área que eu trabalhava lá, Lacerda, que a gente tinha muita reclamação da parte da longarina do carro, né? Abaixo da porta ali amassada. E a gente, no ato do controle, tinha que ficar abaixando, como era uma parte bem baixa lá, daí a pouco os colaboradores começavam a reclamar de dor nas costas, né? Você ficar o dia todo ali, 8 horas, controlando, abaixando carro por carro para controlar. Aí, daí a pouco, surgiu a ideia. Um dos rapazes trabalhava com a gente lá, falava, pô, por que você não arruma um espelho, a gente coloca num cabo e a gente passa, tipo aqueles detectores de metal que tem aquelas barras, né? A gente passava por baixo da longarina, a gente conseguia fazer o controle e com isso foi passando para outras oficinas até a gente achar onde que estava ocorrendo o amassado, né? Para a gente conseguir solucionar o problema definitivo. Boa, muito bom. E aí, vocês conseguiram identificar o problema? Resolver ele definitivamente? Não conseguimos acabar com ele 100%, né? Mas diminuiu, teve uma porcentagem muito grande de diminuição nessa incidência aí. Tá vendo aí? Uma simples ideia, né? Quer dizer, ocasionou no Isso. sucesso de uma operação, né? Porque não deixa de ser um É sucesso, né, gente? questão, né? É equipe, né? Todo mundo pensando junto, tentando resolver o problema. Às vezes quem está muito Exatamente. envolvido não pensa em alguma coisa. Às vezes a pessoa que está de fora ali consegue enxergar uma solução sem ter, igual você falou aí, né? Às vezes o cara não tem muito estudo nem nada, mas está envolvido com um projeto que quer melhorar, quer uma qualidade de vida melhor dentro da empresa, ele tem ideias boas, né? Exatamente. Exatamente. Às vezes as boas ideias surgem de quem você menos espera. Isso. Nada mais simples, né, gente? A gente às vezes está numa linha de produção, por exemplo, e a gente está tão acostumado, tão habituado a estar naquele local, e a gente não enxerga por fora da situação. Aí chega uma pessoa de outro setor, que às vezes nunca foi ali, aí do nada ele olha uma situação e diz, poxa, isso aqui se fosse diferente, se fosse assim, poderia ser melhor, né? Isso acontece muito, né, gente? Já viram exemplos como esse? Acontece. E geralmente você fica assim, pô, tem tempo que eu tô aqui, eu não enxerguei, às vezes é uma coisa tão simples, né? Mas é Exatamente, aquele negócio, você exatamente. tá tão envolvido, você fica pensando em resolver coisas, você quer, às vezes, coisa bem mirabolantes, fazer altos projetos, que todas às vezes é uma coisa simples, né? Às vezes só a Exato, troca de posição de alguma ferramenta, mudar a pessoa de lugar, resolve o problema. exatamente, exatamente. Então, são situações que, às vezes, estando de fora, né, o cara chega e observa. É aquele caso que eu citei, não sei se eu cheguei a falar para vocês, né, que foi aquela indústria onde tinha uma linha de produção que produzia mais e a outra que produzia menos, sendo que era o mesmo produto e a mesma quantidade de pessoas. E o mesmo chefe de produção. Quer dizer, não tinha nada para que se tornasse diferente. E uma produzia 30% a mais do que a outra. Eu citei esse bate-papo com vocês algum dia, gente, sobre esse caso. Citou, não sei se foi na aula passada ou na aula atrasada. Exato, Era a exatamente. questão de organização, né? É de iluminação, na verdade, né? Iluminação. Foi de iluminação. Por exemplo, uma das linhas, só para a gente recapturar, para vocês lembrarem, uma das linhas, um gerente de produção chegou lá na indústria, ele não era daquela indústria, ele fazia parte do grupo, mas era de outra indústria. E ele passando, né, naquela linha de produção, ele viu que a iluminação não estava tão adequada, né?
para o tipo de objeto que eles trabalhavam. Aí eles pegaram no final de semana e mudaram. E deixaram aquela linha de produção bem mais clara, com as coisas mais visíveis, vamos dizer assim. E com isso eles conseguiram o quê? Estimular aquela linha de produção e ela chegou a produzir até mais do que a outra. Quer dizer, ela sempre trabalhava com um número menor, né, de quantidade de produto fabricado e depois, né, a motivação, né, que levou a eles. Por que motivação? Porque eles se sentiam, né, praticamente ninguém ali naquela fábrica, né, ali quietinho, esquecido no canto. Quando eles viram que mudaram a iluminação, além de melhorar as condições de trabalho, eles falaram, puxa vida, observar aqui a nossa dificuldade. E nunca ninguém falou nada, né? Então, aquilo foi duas atitudes interessantes. Primeiro, a iluminação ficou adequada, e segundo, que motivou a equipe a trabalhar. Eles começaram a se sentir vistos. Olha só que interessante, né, gente? Quer dizer, não precisou nada de extraordinário, né? Uma simples iluminação fez com que ela atingisse patamares até maior de produção no decorrer do tempo. Vamos lá, vamos dar sequência, né? O que é inteligência emocional? Vamos lá, vamos falar um pouquinho, né, sobre esse assunto que é tão importante nos dias de hoje. Popularmente conhecida por meio do livro do jornalista Daniel Goleman, de 1986, a inteligência emocional ela é uma expressão que se refere à capacidade que um indivíduo tem para identificar e gerenciar os seus próprios sentimentos, bem como saber lidar com os sentimentos dos que estão à sua volta. Ele caracteriza a inteligência emocional em 5 competências fundamentais, que são, primeiro, o autoconhecimento, automotivação, controle emocional, relacionamentos interpessoais e reconhecimento das emoções em outras pessoas. O autoconhecimento é saber reconhecer as próprias emoções e sentimentos quando eles ocorrem. A automotivação é conduzir os seus próprios sentimentos para alcançar um objetivo e ter mais motivação. Controle emocional é saber lidar com as próprias emoções e adequá-las a cada situação vivida. Relacionamentos interpessoais é saber conviver com outros indivíduos de forma harmoniosa por meio das competências sociais. E o reconhecimento das emoções em outras pessoas, que é reconhecer o sentimento de outras pessoas e ter empatia com elas. Quer dizer, a pessoa não precisa pensar igual a mim, a pessoa não precisa concordar com tudo que eu faço, né? Mas a gente poder ter esse equilíbrio, né? A gente ter uma boa empatia com a pessoa que está ali na nossa convivência, no nosso dia a dia. Vamos para o próximo. Qual a importância da inteligência emocional no trabalho? Como é que isso funciona? Em um ambiente profissional, a inteligência emocional ela pode relevar-se extremamente útil nas comunicações entre colegas. Com isso, a resolução dos conflitos, liderança, comunicação e relacionamento interpessoal são competências essenciais, mais requisitadas do que nunca, e podem influenciar fortemente o desempenho de uma equipe. Afinal, todas essas competências, elas trazem inúmeros benefícios para a empresa e melhoram o clima organizacional. E com um clima saudável e harmonioso para se trabalhar, os impactos positivos, eles aparecem. Aumento da qualidade de vida no trabalho, da excelência nos resultados, da produtividade, entre outras muitas vantagens. Quer dizer, a gente vê que quem tem um autocontrole emocional mais dirigido, né, mais presente em sua vida, né, a gente sabe que a gente percebe isso, né, nessa evolução. A pessoa consegue a não só ter uma boa qualidade de vida, mas os impactos, né, que levam ao trabalho, ele traz o quê? Melhores resultados, produtividade, entre outras coisas. E não tem nada melhor do que a gente estar num ambiente de trabalho agradável, né, gente? Aquele ambiente que a gente tem vontade de estar lá, né? Então, é totalmente diferente
de um ambiente que não tem um clima harmonioso. Então, a gente tem que sempre ter esse pensamento, ter essa cultura, né? Porque eu tenho certeza que se vai se produzir mais, com certeza. Aqui dentro, né, dessa situação que a gente já está falando aqui, né, sobre a importância da inteligência emocional, a gente tem também, né, uma situação, né, como o próprio slide está falando, né, esses impactos provenientes da inteligência emocional ocorrem porque as empresas são lugares onde várias emoções são sentidas diariamente, seja ela alegria, entusiasmo ou até mesmo raiva, medo e frustração. O mau gerenciamento dessas emoções, ela pode, né, representar um obstáculo à eficiência e à coesão da equipe. Lutar contra as emoções, suprimir sentimentos negativos ou até responsabilizar os outros por sentimentos pessoais são comportamentos negativos que impedem uma melhor comunicação com os outros. Por isso, saber gerir as próprias emoções é fundamental para qualquer colaborador da empresa, além de ser a chave para o sucesso dos profissionais. Quanto às empresas, a inteligência emocional ela se tornou uma condição indispensável para o seu bom funcionamento e para o alcance, né, de resultados surpreendentes. A gente vê fatos, né, como esse que eu citei, uma simples iluminação. Eles trabalhavam com 30% a menos de fabricação, né, da linha de produção. Um exemplo, a outra fabricava 1.000 itens por dia e eles fabricavam 700, quer dizer, era uma diferença enorme, né? E quando houve a mudança, né, da iluminação e houve a motivação, eles chegaram a produzir mais de 1.000, quer dizer, aquilo que era menos se tornou em pouco tempo mais. Então, isso é muito importante quando a gente começa a entender que o emocional está interligado a tudo, né, gente? Então, a gente tem que realmente procurar contar até 10, respirar fundo, né? E muitas vezes não dar respostas imediatistas, né? Só para satisfazer quem está nos perguntando, né? Quando a gente não tem muita certeza do que se vai falar, é melhor pedir um tempo, falar, eu vou analisar a sua proposta, eu vou analisar o que você está me pedindo, solicitando, coisa do tipo, e a gente volta a conversar. Então, isso é muito mais importante do que muitas vezes a gente querer dar uma resposta imediata e não ser aquilo que seria o melhor naquele momento, ok? E aí, gente, alguma pergunta, alguma dúvida? Tá tudo tranquilo aí com vocês? Tranquilo. Tranquilo. E vamos lá. Então, vamos dar sequência, né? Aqui, a gente fala como desenvolver a inteligência emocional no trabalho. Primeiro ponto, é interessante sempre a gente fornecer feedbacks, né? A gente falar do problema, a gente falar um pouquinho, né, do que está acontecendo, para que a gente tenha conhecimento. Geralmente, né, quando um problema acontece, é interessantíssimo que toda a equipe saiba do que ocorreu e como ocorreu. Não necessariamente, né, promover aí, né, quem cometeu o problema. Isso é o de menos, é o fato que menos importa. Mas o fato de ter acontecido o problema e de ser levantado, né, para toda a equipe, isso é o que é mais interessante. Justamente para que a equipe saiba que ocorreu o problema devido a uma falha X, mas que a partir dali vai ser corrigida, né, e que vai ser minimizada, né, como, né, o nosso colega falou agora, há pouco, que aquele problema que tinha na longarina, né, então ele pode não ter se sanado 100%, mas pelo menos diminuiu muito. Então isso é muito interessante. A gente está aqui para isso mesmo, para fazer o quê? Melhorias contínuas. Por isso que o nome é qualidade, ok? Então, a gente precisa estar fazendo sempre esse tipo de melhoria. Segundo, né, promove o autoconhecimento. É importantíssimo, né, quando o funcionário ele se conhece, né, ele faz uma reflexão, né, o que é que eu estou me propondo para a empresa, o que é que a empresa está propondo para mim, o que é que eu posso melhorar, o que é que eu posso fazer, né? Então, isso é importantíssimo. Quando ele se conhece, ele pode mudar muita coisa. Terceiro, respeite as diferentes personalidades. Isso, gente, é primordial. É aquilo que eu acabei de falar anteriormente.
ninguém é igual a ninguém, nem mesmo irmão gêmeo, né? Então, se eles, né, que são irmãos gêmeos, não são iguais, imagine a gente. Então, a gente tem que respeitar, sim, as diferenças, né? E com isso, né, tentar aí trazer um ambiente melhor possível. Outro ponto importante é incentivar a comunicação, né? É aquilo que, acho que foi até o Wellington que falou, se eu não me engano, que quando, né, se tem essa facilidade de se comunicar, né, independente da função, ele chega com a solução do problema, né, assim, gente? Então, mais ou menos por aí. Capacitar os líderes, isso também é muito importante, né? Um líder bem capacitado, ele vai poder trazer um melhor entendimento para a turma, né? E ali ele vai conseguir trazer qualidade no serviço. Que a capacidade não é só, né, do modo, né, manual do trabalho, mas também de ter, na verdade, esse conceito de conduzir melhor a equipe. E a gente também tem que investir um pouquinho mais também em treinamentos de soft skills. Isso também é muito importante nos dias de hoje. A gente poder entender, fazer essa separação, que é realmente o que está agregando muito hoje nos dias atuais. Ok, gente? Vamos mais para frente, para a gente poder estar dando uma explicaçãozinha aí sobre o que se é o soft skills, ok? Já que é uma palavra nova, atual. Aqui, nesse desenho, a gente tem aqui uma nomenclatura, o soft skills e o hard skills, que muita gente, às vezes, confunde, né? A gente aí que confunde e que é importante a gente saber diferenciar, né? Eu queria até a participação de vocês aí. Quem é que pode se habilitar aí e falar todas as situações que estão aí para o soft skills? Quem é que pode falar aí para mim? Lendo aí o slide. Tudo que está, né, no nosso lado esquerdo aqui da tela. Quem é que pode ler aí para mim? Comunicação, interpessoal, né? Isso, Capacidade de persuasão, capacidade analítica, resolução de conflitos, proatividade. Eu acho que são só isso aí. isso. Tudo isso que faz parte do soft skills. Quem quer ler para mim aí o hard skills? São hard skills, conhecimento aí na operação de máquinas e ferramentas, conhecimento aí em língua estrangeira, habilidades adquiridas em cursos e treinamentos, graduação, mestrado, doutorado. Isso, exatamente. E aí você tem mais soft ou hard skills? Conta pra gente. É onde a gente mais se encaixa nisso tudo. Então, a gente começa a entender, né, que a gente vê o nome, né, bonito, né, soft skills, tal, mas ele é totalmente diferente do hard. O hard a gente tem o quê? Aquele conhecimento na prática, né, gente? Aquele que a gente estudou, aquele que a gente teve que participar de um curso, coisa do tipo. Já o soft não, é algo que a gente vai levando, né, no nosso dia a dia, que a gente vai se aprimorando, né, assim, gente? Então, a gente tem que se começar a se enxergar aonde a gente se encaixa nisso tudo. Ok? Deu para explicar bem e o que seja os dois tipos, gente, de situações? Deu para entender um pouco melhor? Sim. Eu dei uma explanada. Quer dizer, a gente começou a entender que o soft, né, ele trata-se mais da nossa capacidade humana, né, gente? Né, do nosso feeling, né, do nosso entendimento, né, de como a gente vai resolver um conflito, onde vai estar a nossa capacidade analítica, né, onde vai estar nossa maneira de se comunicar, que é bastante importante. Tem várias maneiras, é interessantíssimo também vocês pegarem, vai lá no Google mesmo, aí chega lá, eu quero ver alguma coisa sobre comunicação interpessoal. Aí vai dando uma lida, vocês vão ver que existe muita coisa interessante em relação, né? E até mesmo em resoluções de conflito, né? Porque toda equipe de trabalho, por menor ou maior que seja, né? Sempre vai ter aquele dia, né? E possa acontecer alguma coisa, e a gente tem que estar ali capacitado para entender o nosso momento. Peraí, até que ponto eu posso intervir, até que ponto não? Muitas vezes, às vezes, é interessantíssimo, opa, deixar, né, o nosso colega de trabalho esfriar a cabeça, não, esse não é o momento. Quando ele esfriar, talvez ele vai entender melhor.
Então, são condições desse tipo. Já o hard é o quê? É conhecimentos. Muita gente fala o quê? Que o soft skill é aquilo que você não coloca no seu currículo. Já o hard skill é tudo aquilo que você coloca no currículo, né? Que são o quê? Conhecimentos adquiridos, né? Com cursos, palestras, faculdades, ok? E tudo isso andando junto, né? Faz com que a gente tenha um melhor entendimento. Bem interessante, né, gente? Deu aí para a gente dar uma explanada legal, né? Concordam? Um entendimento diferenciado, né? O que é que vocês acham? Não, deu uma explicação, deu uma clareada bacana aí no conhecimento, o que é soft skills e hard skills. Eu não tinha ouvido falar, não. Justamente, Wellington, o soft skill, o hard skill, é o quê? É o que está no momento. É como a gente fala da indústria 4.0, né? A gente fala da indústria 4.0 é justamente isso. São situações novas de mercado que a gente precisa estar se atualizando. Então, muitas vezes, eu sou um bom operador de máquina. Eu sou ótimo, eu sou o melhor da fábrica, né? Eu sou aquele cara que, quando todo mundo tem dúvida, ele me procura. Mas eu preciso estar antenado no que está acontecendo no mercado, nas coisas que podem mudar. Então, eu preciso me aprimorar. Muitas vezes, a gente fala, né, do hard skill, a gente vê o conhecimento de uma língua estrangeira. Isso é tão importante, né, no nosso trabalho, porque tem muitas empresas, né, que você coloca um currículo e elas já analisam esse tipo de situação, né, principalmente quando é uma empresa de grande porte e uma empresa internacional, onde muitas vezes, vamos falar aqui de uma língua, né, aquela que é mais comum no mundo, que é o inglês, a gente tem pelo menos um pouquinho de conhecimento, né, a gente poder entender, porque muitas coisas vêm importadas e a grande maioria é em inglês, né? Então, a gente precisa ter essa amplitude também de conhecimento. Então, é muito bom a gente aproveitar algum tempo, né, que a gente tenha disponível. Vai começando pelo online mesmo, faz um cursinho de inglês online, gratuito, que existe na internet. Aí você vai fazendo aquele cursinho, né? Tem curso que só cobra o certificado no final, mas muitas vezes você nem precisa ter o certificado, você só ter o conhecimento, né? Então, é uma sugestão que eu deixo aí para vocês, e vão aí já se familiarizando, né? Outra coisa também que muita gente acha que, eu mesmo acho chato pra caramba, que é estar assistindo o filme com legenda. Eu não gosto muito, não. Mas uma vez ou outra, você assistir alguma coisinha, um episódio pequeno com legenda, para você ir vendo, né, como a pessoa fala e qual o significado daquela palavra. Isso também ajuda muito quando você já está num patamar de inglês aí melhor. Então, tem pessoas que já são melhores em leitura, tem pessoas que são melhores em fala, tem pessoas, entendeu? Então, tem todos os gêneros possíveis. E tudo aquilo que a gente adquire, né, de conhecimento é importante, como esse curso mesmo que vocês estão fazendo, né? Não é à toa, né, que a Stellantis procurou uma instituição, né, de qualidade como o Senai, né, que está trazendo, né, de uma forma diferenciada situações de época, né, coisas que estão acontecendo hoje no momento, né, e a evolução de tudo que está acontecendo. Se vocês analisarem aí, eu nem vou botar muito tempo não, gente, eu vou botar aí uns 5, talvez 5 seja pouco, mas uns 10 anos atrás, você hoje pede comida pelo celular, hoje você pede um veículo pelo celular, hoje você faz feira pelo celular. Olha só o que ocasionou tudo isso. É claro que de 2 anos para cá a pandemia também ajudou, né? Entendeu? Então o delivery ele teve um alto crescimento aí estrondoso, como o e-commerce, por exemplo. E as empresas começaram a verificar mudanças. Vocês veem aí que a Americanas, né, por exemplo, ela criou grandes CDs, né, em todo o país para dar o quê? Um atendimento rápido. Estou dando só um exemplo, né, de uma grande empresa, mas muitas também cresceram nesse mesmo segmento. Então, quem se habituou e analisou e viu que era um bom crescimento, viu que teve aí sucesso. A gente vê aí nos aplicativos, né,
automóveis, por exemplo, de locação, que também desenvolveu de uma forma aí magnífica, né? E a gente consegue tudo isso, até mesmo as próprias aulas em EAD, né? Que antes eram vistas de uma forma e hoje estão sendo vistas de outra forma. Quer dizer, a qualidade do EAD, a qualidade de você, muitas vezes, não estar aí presencialmente, né, mas você vai estar falando, né, de uma forma que seja bem entendida, com slides explicativos, né, e você trazendo assuntos, né, bem atuais. Então, tudo isso é o quê? Mudanças que aconteceram. Não é assim, gente? Então, hoje você já liga uma TV na sua própria cama, uma TV Smart. Você já coloca o YouTube, você já coloca, né, outros aplicativos e você não precisa nem se levantar. Então, tudo isso, gente, são situações, né, de evolução. E a gente tem que, muitas vezes, acompanhar um pouquinho de tudo isso. A gente não ficar tão para trás, como se diz a história. E a indústria, ela não é diferente, né, gente? Ela está trazendo também evoluções, ok? Tranquilo aí, gente? Está todo mundo tranquilo? Tá. Podemos dar prosseguimento à nossa aula? Vamos lá, tá ok. Sim, tranquilo. Vocês lembraram de muita empresa aí, né, gente? Quando comecei a falar de entrega de comida, aluguel de carro, vocês lembraram de muitas empresas aí. E empresas que, se você analisar, hoje são potências, né? Empresas aí que estão dentro do mercado aí e muitíssimo bem, obrigado. Né? Vamos lá. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as soft skills e a pandemia do Covid-19. Né? Como tudo isso aconteceu dentro de uma grande, né, situação aí de uma pandemia. Né? E as soft skills são o quê? São um tema de suma importância, mas após a pandemia do novo coronavírus, o tópico ganhou ainda mais relevância, né, gente? Isso explica o quê? Porque em um momento, né, de extrema vulnerabilidade global, algumas habilidades são fundamentais para deixar a mente sã, suficientemente preparada para lidar com os desafios pessoais e, claro, os profissionais. Mais abaixo, vamos falar das 4 habilidades mais importantes para serem desenvolvidas, que são elas: motivação, quer dizer, uma equipe tem que estar motivada, né, gente? Outro ponto importante, capacidade de trabalhar sob pressão, quer dizer, muitas vezes não é fácil, né, gente? Quando a gente está trabalhando e vem uma pressãozinha ali em relação a algumas situações. A gente tem que ter também uma boa inteligência emocional e, né, uma das coisas que são primordiais, né, gente? É a resiliência. É a gente nunca desistir, a gente sempre está ali batalhando, a gente está ali, se é um sonho que a gente deseja realizar, a gente vai lá e batalha. Não é diferente, né, de quando a gente está na empresa. Então, a gente tem que buscar, a gente tem que correr atrás do prejuízo mesmo. E isso é muito importante, né, gente? Isso é algo que é muito importante mesmo. Vamos lá. Primeiro, motivação. A gente tem que se motivar, né, gente? Para poder estar dentro da empresa, a gente tem que ser o espelho, né? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui o que é a soft skills, motivação sob pressão, tá certo? Motivação é a capacidade de estimular a tomada de ação, é diferente da automotivação, que nasce internamente, enquanto a motivação ela depende de um motivo externo, como uma chance de promoção de emprego, o nascimento de um filho ou o alcance de um objetivo importante da vida. Ok, gente? Então, a gente vê aí que a automotivação, né, é o que nasce internamente, certo? É aquilo que a gente, puxa, eu vou me motivar porque eu quero que funcione, eu quero que seja legal. Já que enquanto a motivação, ela depende de um motivo externo, né? Então, a automotivação nasce interno, motivação é externo, né? Como eu citei aqui nesses 3 pequenos exemplos aqui, né? Que é o nascimento de um filho, o alcance de um objetivo importante na vida. 2, por que as soft skills de motivação é importante? A motivação, ela é importante para mover pessoas. Em vez de deixar para depois
ou esperar que as coisas aconteçam. Pessoas motivadas, elas querem logo alcançar os seus objetivos. Por isso, colocam as ações em prática, ganham produtividade e realizam o seu trabalho da melhor maneira possível. Né? Então, nada mais, né, do que realmente a gente entender, né, que a motivação ela é muito importante no âmbito do trabalho. Terceiro, como desenvolver as soft skills relacionadas à motivação. Para desenvolver a motivação, é importante planejar as suas atividades, entender quais são os seus objetivos e qual é a importância deles para a sua vida. Muitas vezes, desmembrar os objetivos em metas menores é plausíveis, em vez de lidar com um horizonte tão distante e ajuda a aumentar a motivação. Quer dizer, tem coisas que, às vezes, né, são simples, mas que irão realmente solucionar aqueles problemas que a gente está tendo. E isso é importantíssimo quando a gente leva isso, né, não só para o âmbito pessoal, mas também de trabalho e de convivência. Então, a gente tem que ter essa motivação, né, gente? A gente chegar, acordar e dizer, poxa, estou indo trabalhar, estou indo para um ambiente bom de trabalho, estou indo ser útil à sociedade, né? Então, tudo isso é coisas importantíssimas que a gente tem que levar no nosso dia a dia. E isso a gente só desenvolve justamente quando a gente se sente uma pessoa motivada. Né? Então, isso é claro, isso é evidente. Então, esse choque, né, de comportamental aí que a gente vê, a gente tem que saber trabalhar muito bem isso tudo, né? E quando a gente se tem uma equipe motivada, raramente, né, aquela situação que a gente deseja não vai dar certo, tá ok? Tudo tranquilo por enquanto, gente? Tranquilo. Trabalhar sob pressão. Será que vocês já passaram por algum momento assim, gente? O que é que vocês podem me dizer aí sobre trabalhar sob pressão? Algum exemplo vivido? Na Fiat, todo dia. Você não tem como trabalhar sob pressão, não. É isso mesmo, Dionísio? Lá é todo momento. Sim, concordo com ele. Parece que não for assim, não funciona. E aí, Lá para Cleber? funcionar tem que ter pressão, porque senão não é Fiat. Lá, Tô se tiver entendendo. tudo tranquilo, tá errado. Lá, se tiver muito tranquilo, tá errado. Se Não, não e tiver vocês, uma pressão, aí não é Fiat. aí, na verdade, parece que é uma coisa, né? Quando tá tranquilo demais, acontece problema, né? Já viram isso? Às vezes o negócio tá pegado, né? Todo dia ali a gente tá naquela O processo motivação. lá é bem complexo, né? Tem muitas áreas envolvidas. Por mais que você está sem pressão da sua área, daí a pouco aparece pressão. É uma coisa que aconteceu em outra área. Você tem que atuar para ajudar a resolver, para não passar para dar frente. Então, é constante, Para não virar uma bola de neve, não é isso? para não virar uma bola de neve. O processo está tudo normal, daí a pouco o trem desanda tudo. É, então, sob pressão, na verdade, é algo que nos deixa ali atentos, né, gente? A gente precisa ter essa realidade, né, no nosso dia a dia, né? Já respirar fundo, né, quando botar o pé na empresa, né? Já entrar com um pouco mais leve, né, em relação a alguns problemas que passaram no nosso dia a dia, para que a gente realmente possa suportar tudo isso. E, né, dentro dessa sistemática, né, a gente vai falar um pouquinho aqui, né, sobre o trabalhar sob pressão. O que é a soft skills, trabalhar sob pressão? Saber trabalhar sob pressão significa manter suas atividades em dia, com qualidade e dentro dos prazos. Mesmo com escassez de tempo e recursos, a pressão ela pode ser resultado do excesso de tarefas, de falta de tempo, de uma crise na empresa, entre outras situações. Então, a gente tem que estar muito bem interligado a tudo isso, né? A gente tem que estar com esse desenvolvimento, como se diz. Por que a soft skills, né, trabalhar sob pressão é importante? Por que é importante? Vamos ver lá. A habilidade de trabalhar sob pressão é necessária atualmente devido às exigências do mercado. As empresas são pressionadas a entregar cada vez mais resultados
em menos tempo. E essa pressão, ela recai sobre os profissionais. Apesar disso, é importante que cada pessoa respeite seus limites, para que a pressão não resulte em sobrecarga mental, né? Então, a gente tem que ver, né, que por mais pressionado que nós estejamos, né, no nosso ambiente de trabalho, no nosso dia a dia, a gente precisa, né, não sobrecarregar a nossa mente, porque se isso acontece, muitas vezes o problema ele não é solucionado. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples também. Eu gosto muito de falar de exemplos que aconteceu comigo, porque são coisas reais, né? Não é ficção. Eu trabalhava numa empresa de transportes, era no estado de São Paulo, e a gente sabe, né, transporte que eu falo, é uma transportadora, né, gente? E o que é que acontece? Os piores meses, né, de trabalho, podendo se dizer assim, eram os meses de outubro, novembro e dezembro. Quer dizer, a quantidade de carga transportável muitas vezes triplicava, ok? Porque todo mundo está querendo vender, todo mundo está querendo comprar, né? As injeções, né, de dinheiro no mercado, como umas férias de final de ano, como, por exemplo, uma reforma de uma casa, como a aplicação, né, do 13º salário que chega, né? Então, a gente vê que existe uma diferenciação ali, onde o comércio, ele começa a ter o quê? Uma grande evolução, né? Então, comercialmente falando, e isso empurra o quê? Empurra as indústrias a produzirem mais também. Então, é um conjunto de situações. E teve um dia que eu cheguei no pátio da empresa ali, o galpão, vamos dizer assim, o armazém, ele estava super lotado. Você não conseguia praticamente quase andar nele. Houve um surto de mercadoria naquele dia que sai até um pouco do normal. Aí eu peguei, estava com a cabeça quente, estava nervoso. Aí eu peguei e fiz o seguinte, né? Eu cheguei e disse, poxa, eu vou sair um pouco da caixinha, vou sair um pouco aqui, né, do local e vou respirar, né, como se diz. Aí fui para o restaurante da empresa, onde tinha uma lanchonete. E fiquei lá sentado, pedi um misto quente, uma Coca-Cola, né, um refrigerante. E ali fiquei comendo, né, esfriando a cabeça. Aí nisso passa o diretor da empresa e passa o gerente geral da empresa. Eles vendo que o circo lá estava pegando fogo, né, gente? Porque lá em cima o bicho estava pegando, né, com muita carga, não conseguia nem andar. Aí eles olharam, eu acho que eles não entenderam nada, né? No momento, falaram, Lacerda é meio doido, né? O negócio está pegando fogo, ele está aqui comendo, aqui, bem tranquilo. Mas eles não sabiam que eu estava ali justamente para buscar estratégias para resolver o problema, né? Então, se eu continuasse dentro do fogo, eu só iria me queimar, né? Então, peguei e vi, né, ali fiz essa atitude de planejamento justamente para isso, para tentar pensar um pouco, né, fora da caixa. Conclusão, terminei de lanchar, passei ali uns 20 minutos e retornei. E ali eu comecei a ter planos de ação e mudei algumas estratégias de carregamento. Com isso, a gente conseguiu fluir, dar o fluxo normal à situação. Sendo que dali eu também tirei uma grande ideia. Eu vi que o volume estava muito grande, né? Ele estava muito, muito, muito grande. E eu passei para o gerente, né? O meu gerente, falei, ó, a gente tem que fazer uma mudança. A gente vai ter que usar as próprias carretas, os baús das carretas, né? E usar como depósito. Então, não tem mais parada, né, no armazém. Então, a gente pega, chega, a gente tinha as pessoas que entregavam mercadorias na transportadora e tinha os carros de coleta também. E chegava um momento que afunilava tudo isso. Aí, conclusão, eu peguei naquele momento e falei para ele o seguinte, vamos pegar e colocar a mercadoria direto na carreta de viagem. A gente vai identificar a carreta, ó, tal carreta vai para Belo Horizonte, por exemplo. Tal carreta vai para Varginha, outro exemplo. E ali a gente já foi direcionando a mercadoria diretamente no veículo. Com isso, a gente não deixou, né, o nosso armazém lotado. E uma das explicações, para vocês entenderem por que lotou, o que é que acontece? São Paulo, que era um outro setor, ele não estava conseguindo dar vazão ao que estava chegando. E a gente trabalhava interior, eu era responsável por interior, e outro chefe era responsável por São Paulo, capital.
E São Paulo começou a engolir o espaço, porque não estava tendo vazão de saída. Por isso que eu me vi numa situação ali de... Eu fui exprimido, na verdade. Quer dizer, um exemplo bem simples. Vamos supor que eu tivesse uma área ali de transbordo de carga, né? De 100 metros quadrados, um exemplo. Não era essa, tá, gente? Era mais. E, do nada, eu fiquei com 50 metros quadrados. Então, eu fui engolido por São Paulo, né? São Paulo me engoliu. Então, a gente teve todos esses problemas. E a ação que eu tive naquele momento foi essa. Pegar os próprios caminhões que iriam viajar e já conferiu, tá tudo certinho, bateu, tá tudo ok, já leva direto para o caminhão. E ali vai montando a carga fracionada, mesmo batida. Então, foi um ponto, né, de equilíbrio que eu achei para poder resolver aquele problema. Então, muitas vezes, né, é um conselho que eu dou aí para vocês, é que quando o bicho pegar, na verdade, né, quando tiver realmente algo sob muita pressão, é pegar e sair um pouquinho, e tomar uma água, um café, ir no banheiro, né, sair um pouquinho do conflito, né, para que comece a poder pensar com calma, né? Eu tenho certeza que dessa forma a gente vai conseguir encontrar os objetivos. Isso não tenho dúvida. E foi essa estratégia que eu encontrei, ok? O que é que vocês acharam dessa estratégia? Vocês acharam que foi uma boa estratégia, gente? Sair um pouco do conflito? Isso já aconteceu com vocês? Essa técnica, ela serve para tudo também, né, Lacerda? E até mesmo quando você está estudando, né? Você está ali o dia inteiro ali estudando, tem hora que você tem que dar uma parada, né? Dar uma refletida, depois voltar, até mesmo para voltar às ideias também. E no setor de trabalho não é diferente. No setor de trabalho é aquela pressão. Eu lá, já aconteceu isso comigo, né? Às vezes está aquela pressão, tem um monte de coisa para fazer. Aí eu vou lá, dou uma volta no galpão, volto. Quando eu sento lá, aí já vem as ideias, já é mais fácil de tratar a situação. Exatamente. Dá uma arejada na mente, né? Exatamente, arejamento. E aí, Glebson, tem alguma situação? O Glebson está meio caladão hoje. O que está acontecendo, Glebson? Tá tranquilo, tô meio calado, tô meio cansado hoje. Eu tô achando dormi tarde eu tô ontem. achando que Glebson é do Dormi Cruzeiro. muito tarde ontem. Tu é do Cruzeiro, Glebson? Não, eu dormi tarde ontem, fui no estádio ontem e cheguei tarde para danar em casa. Aí, meio cansado hoje, mas tá tranquilo, tá tudo bem. Eu E tô aí, acompanhando Joanildo? a aula aqui, tô meio calado, mas tô acompanhando a aula. Não, tranquilo. E aí, Joanildo, alguma coisa que possa citar aí, nesse exemplo que eu acabei de dar aí? Igual o Ed falou aí, né? Às vezes você está bem envolvido com certo assunto, você está querendo resolver ele ali, parece que isso causa algum bloqueio, né? Na sua mente e tal. Às vezes você levantar da cadeira e falar assim, eu vou ali na geladeira, vou buscar uma água, até você ir lá e voltar. Na sua ida, você já começa a aliviar, você tira a concentração daquilo ali, já começa a aparecer as ideias, né? Exatamente. Você Exatamente. volta menos estressado, vamos dizer assim. Você dá tempo do seu cérebro raciocinar, te dá aparecer novas ideias. É isso mesmo. Muito bom. É muito bom, isso mesmo. É aquele momento, né, de relaxar um pouco para ver se encontra a solução, né? Vamos lá, vamos dar sequência. Então, sob pressão, na verdade, né, gente? A gente tirar um pouco dessa sobrecarga, né, mental. E, por último, aqui embaixo, né, a gente tem como desenvolver os soft skills relacionados a trabalhar sob pressão. Como é que a gente desenvolve isso, né? Vamos lá, vamos entender um pouquinho. Desenvolver os soft skills relacionados ao trabalho sob pressão depende de quê? De organização, diante de situações de crise e escassez. É preciso saber usar o tempo e os recursos a seu favor. Além disso, a colaboração entre a equipe é essencial para dar conta das atividades com mais agilidade. Então, quando a gente começa a se organizar mais, né, que é primordial, diante de algumas situações de crise, né, e também de escassez, né, por falta de algum componente, alguma coisa do tipo, né, a gente poder entender como é que o processo funciona e tentar ali, né, conseguir a maneira mais prática possível.
Inteligência emocional, isso é muito importante, gente. Isso é primordial. O que é a soft skills inteligência emocional? Inteligência emocional é reconhecer suas emoções e saber como gerenciá-las a favor dos seus objetivos e das suas relações. Para isso, a inteligência emocional ela envolve também reconhecer e saber lidar com as emoções dos outros que estão também nas nossas relações. Uma coisa que eu acho incrível, né? E às vezes eu dá vontade até de rir. Eu tenho uma filha que ela é meio chatinha, né? Ela é muito chata. Ela pensa numa menina chata. Mas só que quando ela está querendo alguma coisa, ela vira uma maçã, né? Ela fica bem legal, né? Aí eu acho engraçado. Quando eu vejo ela falando mais amenamente, mais tranquila, eu digo, pronto, ela vai pedir alguma coisa. E não é diferente, gente. Vocês já viram comportamentos que são mais ou menos assim? Uai, minha esposa é desse jeito. Aqui em casa eu tenho dois. Não é que ela é chata, mas não que vem com carinho demais, pode saber que quer alguma coisa. Vai falando que você vai apanhar depois. Vai apanhar, né, fala. Gleison? Não, e o pior Ela tá sabe? aqui, eu tô falando porque ela não tá aqui. Logo que eu tiver a oportunidade de ver, eu quando perguntar a ela, você que é chato que o Wellington fala? E aí, Givanildo, já viu algum comportamento desse tipo aí também? Isso é difícil ter uma casa que não aconteça isso aí, né? Quando é alguma coisa que vai te favorecer, você tende a tratar aquela pessoa melhor. Eu tenho bastante isso aí com um irmão meu aqui. Nós dois, quando vai trabalhar junto, a gente consegue resolver tudo. Mas até você colocar o cara para trabalhar junto com você é difícil. É difícil. Aí, no dia que eu vejo que ele está tranquilinho, está perguntando se você quer alguma coisa, se você está precisando, assim, daqui a pouco ele vai pedir um favor. É sempre desse jeito. E aí, Gleb, se você tem alguma situação assim parecida? Tem. Eu tenho dois filhos em casa, então é bem parecida essa situação. Eu falo que na hora que um deles vem conversando todo farto, todo tranquilo, e pedindo, adulando, pode saber que está interessado, está querendo alguma coisa. Então, e esses adolescentes de hoje é tudo assim, então tem muita diferença. Não? Só que o que acontece, né? A gente precisa do chato na nossa vida também, né? Se tudo for beleza, não tem graça, né? Tem que ter o chato, tem que ser o pedinte, tem que ter o nervosinho, tem que ter a mais calma, né? Isso faz parte. Um pouquinho de emoção, né? Exatamente. É bom, eu sou até muito calmo, eu não tenho muita... No serviço, então, né, Givanildo? Eu sou bem calmo. Depende da situação, né? E tem até, né, também aquelas táticas que a gente vai começando a aprender, né? Por exemplo, se eu quero pedir alguma coisa para um filho, se eu quero que aquilo aconteça daqui a 10, 15 minutos, eu peço antes. Porque até ele pegar no tranco, né? Até ele vir responder e vir fazer, aí demora uma eternidade. Aí eu acho que é uma tática dele para que a gente desista, né? Então, você chega lá. Para desistir. A gente fala, fulano, traz aí um copo de água para mim, né? Tá na sala, aí ele faz aquela morosidade, parece que a sala tá lá do outro lado do mundo, né? E principalmente se não estiver jogando, né? Porque se estiver jogando PlayStation, aquele jogo ali, aquelas coisas, pronto. Aí esquece. Fica aí no tempo dele mesmo, não adianta, né? Então, tudo isso, né, a gente vai aprendendo, né, no dia a dia, né? E a inteligência emocional é justamente para isso, para a gente descobrir, né, aquele funcionário que está ali, né, na fábrica, qual é o tempo dele, qual é a resposta dele, né? Como é que funciona tudo isso. Então, não é muito diferente, né, da nossa casa, né? Tem trabalhador que chega, é aquele cara ligado, é aquele cara a 220 por hora, né? Então, tá ligado no 220, já outro que já vai ali na maciota, já não é tanto, né, pegada, né? Aí você vai se complementando, né? Aquilo que se pode ser mais lento, a gente coloca aquele que é mais menos pegado, aquilo que se é mais veloz, e vai adequando. E a gente, de vez em quando, né, vai dando uma mudadazinha na ação para ver se as coisas, né, se adaptam. Então, a inteligência emocional é mais ou menos esse recurso, né? Essa situação. A gente precisa entender um pouquinho, né, quem está ali do nosso lado, para que a gente possa realmente fazer a coisa mais correta. Segundo aqui, ele fala o quê? Por que a soft skills de inteligência emocional é importante? Né? Por que ela é importante? As emoções, elas são formas
como reagimos às situações da vida, como medo, raiva, alegria e tristeza. É natural senti-las nos mais diversos momentos. Porém, quando não são bem gerenciadas, podem levar a atitudes impensadas e prejudicar seus relacionamentos e seu bem-estar. Por outro lado, quem tem inteligência emocional tende a tomar decisões com mais controle, enfrentar adversidades com mais calma e clareza e ter relacionamentos mais saudáveis. Por isso, é também uma qualidade essencial de liderança. Então, a gente precisa realmente entender quanto é importante, né, a inteligência emocional. E por último aqui, a gente tem, né, como desenvolver soft skills relacionados à inteligência emocional. Desenvolver inteligência emocional, ela requer muito autoconhecimento. Primeiramente, é preciso saber reconhecer como você reage aos acontecimentos do seu dia a dia para, então, criar mecanismos de gerenciamento das emoções. Um passo importante para isso é, quando estiver sob intensas emoções, saber parar e refletir sobre o que está sentindo para agir com mais controle. Não é muito diferente do que aquilo que a gente citou há pouco tempo, né? Parar ali, tomar uma água, né? Parar ali e fazer um lanche, né? Dar uma volta, né, no galpão, como o Hélio falou. Então, é justamente isso. Vai chegar um momento que a gente precisa, né, ter esse autocontrole para a gente poder sair um pouco, né, do fogo e depois, quando voltar com a solução do problema. E resiliência, gente, é algo importante. O que é que vocês acham? O que é que vocês me dizem sobre isso? Ser resiliente. Quem é que pode falar alguma coisa? Se eu quero conseguir um objetivo, se eu quero chegar em algum lugar, eu tenho que ser resiliente, gente? Ou eu posso fazer as coisas de qualquer jeito? Não, tem que ser resiliente muito, né? Tem que ser tipo um camaleão, né? Você tem que estar mudando, tentando novas estratégias. Você tem que se adaptar, né? Principalmente hoje em dia tem tanta diversidade, tanto de várias coisas, né, no mundo hoje em dia, então você tem que estar se mudando toda hora para tentar chegar em algum objetivo. Exatamente, exatamente. E aí, galera, o que é que vocês acham também? Eu acho que tem que ter resiliência mesmo, Lacerda. É porque todo dia a gente enfrenta, né, várias coisas e às vezes acha que sabe tudo e na realidade todo dia você aprende, né? Aprende com erro, aprende com a reclamação às vezes agora a gente atende o processo lá, né, como qualidade de fornecedor. Às vezes como é que fala? O líder da linha, né, vem trazer um problema e você fala que isso é a mesma coisa, o cara vem reclamar. Mas eu acho importante no local acompanhar e a gente sempre depara que são, às vezes você acha que é o mesmo problema e não é. Às vezes você trata a pessoa, né, o cara vem trazer o mesmo problema e às vezes nem sempre é o mesmo problema. E todo dia você vai aprendendo com aquilo também. Exatamente, exatamente. Então, tudo isso, né, gente, a gente chega no contexto, né, que, na verdade, né, a resiliência é algo que vai nos levar para um outro patamar, não é assim? Então, ela vai nos levar ao quê? A gente não desistir, né, a gente realmente persistir, né? A resiliência é algo que é imprescindível, tem até situações que são bem interessantes. E vamos lá, vamos ver aqui, né, o que é a soft skill resiliência, né? Onde se encaixa, né, a resiliência nesse propósito. A resiliência é a capacidade de enfrentar desafios e dificuldades, mas se manter de cabeça erguida e tirar aprendizados de cada momento. Significa encarar as adversidades com uma resposta positiva para o futuro, né? Então, é justamente isso. Muitas vezes, né, a gente traz, né, do passado algumas situações que a gente vai começar a dizer, puxa, como foi bom, né, tudo aquilo que aconteceu.
né? E aquilo fez o quê? Eu aprender mais, né? Eu ter, né, algum tipo de mudança de hábito, né? Então, às vezes, né, a gente ser resiliente é justamente isso, a gente procurar, né, não desistir, né? E até um exemplo bem interessante, né? De cada 10 empreendedores, né, no nosso país, né, 7 eles terminam desistindo, né, dos seus empreendimentos com menos de 5 anos. Então, realmente, né, você tem que entender. E muitas vezes a gente vê que você tem, às vezes, 10 projetos. Aí você faz o primeiro, não dá certo, o segundo não dá certo, 4, mas você continua tentando. Aí você vai mudando, né? Eu conheço mesmo um cidadão que ele colocou primeiro uma mercearia, né? Eu não sei se o nome aí em Minas também é esse, mercearia, uma venda, né? Aí depois ele colocou, né, uma fábrica de sandália praiana, depois, e aí ele foi mudando, e as coisas não davam certo. Depois ele começou a vender queijo, enfim, e foi mudando. Mas chegou uma hora que ele acertou. Ele foi o quê? Resiliente. Ele teve dor de cabeça? Teve. Ele teve problemas? Teve. Ele teve prejuízo? Teve, né? Mas ele não desistiu. Ele poderia ter desistido no terceiro quarto e ter voltado a ser um funcionário, né, da empresa privada, enfim, e ter desistido dos seus sonhos. A mesma coisa dentro da empresa, né, gente? A gente precisa ser resiliente, a gente precisa buscar, a gente precisa correr atrás do prejuízo, né? Então, não é porque um projeto ele não deu certo no início e eu vou continuar tendo outros projetos que não irão dar certo. Eu tenho que persistir, certo? É claro, com coerência, né? Não adianta também a gente estar dando martelada, né, em prego sem cabeça. A gente sabe que a qualquer momento a gente vai se ferir. Então, a gente tem que procurar fazer a coisa certa, da maneira certa, certo? E ouvindo, né? Quando a gente fala ali de comunicação, a gente falou há pouco tempo, a comunicação é justamente para isso. A gente obter opiniões, sugestões, ouvir, né? O ouvir, ele é tão bom, gente, a gente não tem ideia, e muitas vezes a gente não tem nem paciência para isso, né? Tem dias que a gente não está pronto para ouvir. E ouvir, ele é muito interessante. Muitas vezes, como a gente citou, às vezes vem de alguém que você menos espera, né? E que vai te dar aí um upgrade aí no teu dia a dia, nas tuas situações. Então, ouvir é bom, né? É muito bom. Outro ponto importante, porque a soft skills de resiliência ela é importante. A resiliência é uma habilidade bastante valorizada atualmente. Afinal, não são poucas as dificuldades que enfrentamos na vida pessoal e no ambiente de trabalho. Quem se deixa abalar pelas adversidades pode deixar passar as oportunidades de aprendizado e crescimento. Já as pessoas resilientes estão mais preparadas para que há por vir, né? Então, uma pessoa que ela tem resiliência, que você sabe que ela não desiste, ela vai estar encarando ali o problema. Ela sabe que é um problema, ela sabe que é uma novidade, ela sabe que é um ato novo, mas ela vai estar ali persistente, né, em realizar, né, aquilo que se é proposto. Por último, a gente vê aqui, né, como desenvolver os soft skills relacionados à resiliência. Como é que eu vou desenvolver tudo isso, né, gente? A resiliência, ela tem tudo a ver com as soft skills de flexibilidade e adaptação. Além disso, eu tenho que ser flexível, gente. Eu tenho que me adaptar, né? Uma pessoa resiliente, ela consegue se adaptar às mudanças e extrair o melhor de cada situação. Mas também é preciso desenvolver a automotivação para passar por dificuldades sem se deixar abater e encontrar novas soluções que tornem a sua vida melhor. Eu não sei se vocês observaram que a gente fala muito de vida melhor, condição de vida, né? A gente fala muito disso. Por quê? Não adianta, né, a gente ter um bom trabalho, trabalhar numa ótima empresa, né, se a gente não está vivendo bem, se a gente não consegue passar para a nossa existência, né, que a gente tem que ter uma vida boa, entendeu? Então, quando der vontade, hoje eu vou para o parque, vou passear, hoje eu vou tomar um sorvete, eu vou comer uma pipoca, hoje eu quero fazer uma viagem, eu quero assistir um filme, hoje eu, sabe, tem que estar introduzindo isso nas vidas, para que a gente possa ter uma vida melhor. E isso vai nos dar o que? Fôlego, né, para que a gente volte, né,
muito mais ativo, né? Então, são coisas que são importantes. Eu conheci pessoas, né, que passaram aí 20, 25 anos em empresas e praticamente tiraram uma ou, no máximo, 2 férias nessa época toda, né? Então, será que isso foi alguma coisa de plausível? Será que eu sou aquela pessoa insubstituível? Ou será que eu poderia ter aproveitado mais? Até mesmo para voltar com gás novo, né, gente? Para voltar com aquela força nova, né? Aquela motivação. Então, a gente precisa, sim, ter flexibilidade e aceitar, né? E procurar se adaptar àquele momento, né? Eu vejo muita gente que muitas vezes querem que a empresa se adapte a ele e ele jamais se adapta à empresa. E isso não tem sentido, né, gente? A gente tem que se adaptar de uma forma coerente, de uma forma justa, de uma forma certa. É claro que você não vai fazer o impossível, né, para que aconteça uma situação se ali você não tem condições. Então, a gente também tem que pensar nisso. Ok? Aí com isso, né, com esse slide, vou até voltar ele aqui. Vamos lá. Resiliência. Com isso, a gente terminou naquelas 4, né? A gente citou. Deixa eu pegar aqui do início, né? Aí, aqui no parágrafo, né? Vamos falar das 4 habilidades mais importantes, que foi justamente essas que a gente acabou de falar, que é motivação, capacidade de trabalhar sob pressão, inteligência emocional e resiliência, ok? Então, só que existe o quê? Muito mais, tá, gente? Existe mais de 20 situações, mas essas são as principais. Aqui a gente vai falar um pouquinho, isso aqui vai ser algo meio rápido, né, que a gente já falou sobre, é só para relembrar, que é interessante a gente fornecer feedbacks. Os feedbacks, eles são a chave para promover a inteligência emocional. Eles não devem ser realizados só para mostrar pontos negativos e para chamar a atenção de um colaborador. Eles precisam ser análises respeitosas sobre a performance dos profissionais, relatando seus pontos fortes e fracos. Com esse retorno, é possível mostrar à pessoa de forma clara como ela pode melhorar os seus resultados e como o controle emocional pode ser uma grande estratégia para isso, né? É muito bom mesmo. Segundo, promova o quê? Autoconhecimento. Tudo isso que a gente já falou anteriormente, né? Para conseguir desenvolver a inteligência emocional nos seus colaboradores, é preciso promover o autoconhecimento neles. É muito comum que os profissionais não identifiquem em si mesmos alguns comportamentos e atitudes, por isso não aceitam os feedbacks. O autoconhecimento é um dos primeiros passos para que realmente eles controlem as suas emoções e compreendam as que estão à sua volta, o que, consequentemente, faz com que ouçam e entendam o retorno que recebem sobre suas formas de agir. Uma das ferramentas que auxiliam nesse processo é o mapeamento comportamental. Com ele é possível fazer com que cada colaborador ele receba um relatório com as suas principais tendências comportamentais, mostrando os que têm motivado, entre outras características que promovem esse autoconhecimento de uma forma prática. Acompanhar e mensurar os comportamentos é uma excelente estratégia para que as avaliações e os feedbacks não sejam apenas subjetivos, né? Então, é interessante que a gente faça com que ele se apresente, né, num contexto que realmente seja valorizado toda essa possibilidade de troca de ideias com o funcionário. Terceiro, respeite as diferentes personalidades. É fundamental que as diferentes culturas e personalidades elas sejam respeitadas durante o processo de desenvolvimento da inteligência emocional. Saiba identificar quais características devem ser respeitadas e quais realmente precisam de mudança. Não existe um padrão de personalidade. Pessoas mais enérgicas, mais introvertidas, mais espirituosas, para alcançar a inteligência emocional. A verdade é que os próprios colaboradores devem entender que cada tendência comportamental pode influenciar
positiva ou negativamente em cada processo. Dessa forma, eles saberão controlá-las e utilizá-las de forma inteligente. Quarto, incentive o que? A comunicação. A gente viu muito isso, né? A gente precisa motivar as pessoas a se comunicarem. A terceira prática para desenvolver a inteligência emocional no trabalho é incentivar uma comunicação eficaz. Saber se comunicar de forma respeitosa, harmoniosa e um dos pilares essenciais nesse processo. Mostre à equipe os benefícios de uma boa comunicação e explique como é importante ouvir os demais colegas de trabalho para reduzir o estresse no trabalho, aumentar o foco, a produtividade e manter um bom clima organizacional. Quinto, capacite os líderes. Quer dizer, isso é muito importante. Essa capacitação, ela tem que existir, gente. A liderança, ela tem grande influência, né, na performance de equipe e nos resultados de negócio. Eles têm a missão de conduzir os colaboradores e orientá-los para que os objetivos e metas da empresa sejam alcançados. Contudo, não são apenas suas palavras que têm grandes impactos, mas também as suas atitudes. Um bom líder, ele deve saber controlar suas emoções e ser exemplo para toda a equipe. Por isso, o desenvolvimento de lideranças ele é fundamental para promover as competências emocionais no ambiente de trabalho. E, por último, invista em treinamentos de soft skills. A inteligência emocional, ela tem ligação direta com as competências comportamentais, também conhecidas como soft skills. Afinal, só as competências técnicas não são suficientes para o sucesso de uma equipe. Um colaborador, ele pode ter graduação concluída, cursos ou saber manusear algum programa, mas sem o controle emocional, ele pode trazer muitos prejuízos para a empresa. Portanto, realizar treinamentos de desenvolvimento de soft skills é uma das estratégias essenciais nesse processo. O programa de T&D deve avaliar as necessidades individuais de cada profissional para moldar as equipes e fazer com que elas atinjam, né, as expectativas da organização. Então, a gente viu aqui, né, um resumão, praticamente, né, gente, de tudo, né, o que acontece, as novidades, né, dessa palavra mágica chamada soft skills, e com isso a gente conseguiu entender justamente aonde são os pontos que a gente pode mudar, né, gente? Que a gente pode intervir para que a mudança ela seja capaz. Então, é importantíssimo, né, que a gente tenha esse grande pensamento aí de mudança, né, de evolução. Então, a gente procura justamente verificar que é muito importante, né? Então, todos os programas, né, T&D, que é treinamento e desenvolvimento, tem que estar ativo, tem que estar ali no nosso dia a dia, tá certo? Com esses slides, a gente encerrou, né, a nossa parte didática de hoje. A gente ainda tem alguns minutos, né? Eu fico aqui à disposição para a gente poder estar detalhando alguma situação, caso vocês queiram, né, fazer alguma pergunta, algum comentário, né, fiquem à disposição, tá, gente? Estou aqui me deixando à disposição de vocês para qualquer pergunta e qualquer situação que vocês queiram falar, tá certo? Espero que vocês tenham gostado aí da aula, que tenha sido uma aula bem produtiva, né? A gente poder, né, realmente passar tudo, né, que a gente tinha projetado para o dia de hoje, né? Conseguimos concluir com êxito e espero que ela tenha sido uma aula aí bem produtiva aí para vocês, que vocês possam aproveitar bem aí no trabalho, né, na sua vida pessoal, enfim, em todos os segmentos, ok? E perguntas, fiquem à vontade. Tá certo, foi uma aula bem bacana, bem dinâmica, né? Essa parte aí da gente poder entrar, discutir alguns assuntos. Da minha parte, assim, sempre dúvidas vão surgir, assim, de bate-pronto agora, não ficou nada, assim, que precisava dar uma explanada, não, mas a gente abordou bem os assuntos, todo mundo discutiu, ficou bacana. Da minha parte, ficou bacana, bem entendido.
E é um assunto que a gente não está muito... Eu, pelo menos, não tinha visto falar muito sobre ele, né? Essas qualificações, tanto pessoais quanto no trabalho. Então, eu não tinha ouvido muito falar sobre isso. Foi bacana, que foi uma forma da gente também estar enxergando as novas oportunidades. Exatamente. Ficou claro, viu, Lacerda? Aula muito boa, deu para interagir bem, né? E um assunto novo também, né? Que a gente não conhecia também, e pelo menos eu não conhecia, né? Ok. Se tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade, tá, gente? Agora é o tempo de vocês. Então, a minha parte sobre a aula em si a gente terminou o conteúdo e vocês fiquem à vontade, tá ok? Ô, Lacerda, Hum, sobre os trabalhos, como é que tá indo os trabalhos? Tá indo tudo bem? eu estava dando uma Será que olhada. tem alguns sem pontuação? É porque tem uns que, na verdade, eles são acesso, né? Então, você acessou, você já contabilizou que foi feito. E outros, né, alguns têm pontuação, mas está tudo dentro do previsto. A gente está ali dando uma analisada sobre todos, tirando ali alguns gargalos que surgiram, né, no início, né, mas o andamento tá aí bem proveitoso. E na última aula, a gente vai fazer um testezinho, né, sobre tudo que a gente viu durante o curso. Não vai ser nada muito difícil, né? É um teste bem tranquilo, né? Para a gente poder pontuar e a partir daí também a gente tá liberando aí os certificados. Outro ponto importante, gente, que é muito, muito, muito importante, é que vocês enviem a parte de documentação, ok? Então, isso é algo que tem que estar sendo enviado. E tem que fazer o quê? Tira uma foto, né, do documento, de tudo aqueles que o pessoal está solicitando, e mande a foto do documento, tá, gente? Da conta de água, da conta de luz, o comprovante de endereço, né, o RG, ou carteira de habilitação. Então, isso tem que estar bem visível, né? Aí vocês mandam, né, que você vai ter o retorno aí, né, das meninas que estão fazendo esse processo do envio de documentos. E a gente sabe, né, que tem ainda pessoas com pendência, tá? Deixa eu pegar aqui eu vou, deixa eu ver se eu consigo, deixa eu pegar aqui o envio de documentos, vou até entrar na sala de vocês. Deixa eu compartilhar a imagem aí para vocês, que a gente fica legal porque vocês... Compartilhar. Para a gente ver quem está faltando enviar os documentos, que isso é importantíssimo. Vocês estão visualizando a sala aí, gente? Sim, apareceu para nós. Então tá aqui, ó. Praticamente, na verdade, então tá tudo ok, porque pelo que eu sei aqui, eu acho que só foi o Rômulo que não enviou ainda, né? Então, ela não chegou aqui 100%, eu acho quase disso. Quer ver? Só para a gente matar aqui essa charada. Né? Dos 5 alunos, só um que não mandou. Está em processo, né, ainda. Clepson está ok, Givanildo ok. O Rômulo mandou e o Wellington mandou. Olha só, o Rômulo mandou também, ó. É o Ed... Eu avisei ele hoje que Hum, tínhamos aula. Eu acho que ele deve estar com algum problema hoje, porque ele tem mexe com um projeto social. Eu avisei ele, falei, não, tranquilo, mas eu acho que ele deve estar com algum problema. e Por o... isso que ele não, então, isso praticamente que ele todos não mandaram. participou. Que bom, todos mandaram, pelo que eu estou vendo Faltando aqui. aí só Edmar, não? Que está em processo, então deve ser algum retorno Ah, o nosso. dele já enviou e não chegou, isso. Então, graças a Deus, pelo menos essa parte está tudo ok, né? Que é importantíssimo, porque o certificado, gente, a gente só vai poder receber se tiver com todo o documento enviado. Então, pelo menos essa parte com a turma de vocês, a gente está tudo ok, tá certo? A parte de envio de documentos. Então, isso é importante. E nos demais aí, se vocês têm alguma pergunta a fazer, algo a falar, fique à vontade, gente.
E aí, alguma pergunta, alguma sugestão? Para que vocês querem falar alguma coisa? Porque pelo que eu vi, o que está mais me preocupando, na verdade, era essa parte de envio de documentos, mas pelo menos com a turma de vocês a gente está aí 100%, ok? Ok, da minha parte, tá, sem dúvida, por enquanto, eu, Lacerda. Então tá bom. Não, ok, tá tranquilo. Sempre tranquilo. Boa aula hoje. Muito Ok, boa, bem proveitosa. Participei ok. pouco, porque eu também cansado, mas foi bem proveitosa hoje a aula. Joia, joia. É importante, vocês estando na sala já é importante, né? Às vezes a gente participa pouco, mas está prestando atenção, está fazendo até alguma anotação para a gente usar no futuro, né? Exatamente, muito bom, muito bom. E é aquilo que eu falei, né, gente? Procurem, né? Alguns cursos rápidos aí, gratuitos, não precisa estar gastando com isso, para poder estar se desenvolvendo, até mesmo no que está se lançando de novo aí no mercado, que isso vai ser bom para o conteúdo de vocês aí no futuro, né? Vocês estarem com esse adicional aí de conhecimento que não deixa de ser bom, né? Com isso aí a gente está finalizando nossa aula de hoje. Quero desejar aí a vocês uma ótima tarde, né? E dúvidas, qualquer coisa que aconteça, vai lá no chat, fala comigo, ok? Que a gente vai colocando aí as coisas em ordem até o dia 9, que vai ser a nossa última aula, tá ok, gente? Então aí, uma boa tarde aí para todos vocês. Até o dia 9 do 11, ok? Falou, obrigado. Muito Ok, obrigado, você obrigado, também. até mais. Um abraço para todos aí. Um abraço, Opa, tchau. tchau.